Beleza, pessoal? Bom, a gente está aqui para fazer a correção do segundo simulado que foi liberado dentro do nosso curso preparatório específico para agente de trânsito do Eusébio, tá bom? Então, hoje soltamos o segundo simulado, né, de fato, né, com todas as disciplinas da prova, e a gente se coloca aqui para fazer a correção da parte específica de legislação de trânsito, das questões 27 a questão de número 40, tá bom? Para as demais questões, o gabarito ficou disponibilizado. Esse vídeo eu estou soltando no canal, no YouTube, aberto aí para todo mundo. O simulado está disponível para quem eh, fez, né, a aquisição do nosso curso, e também para quem quiser nessa reta final trabalhar só questões. A gente também está com materiais à disposição, eh, 500 questões, 200 de CTB, 300 de resoluções do CONTRAN. Os simulados, já aplicamos dois, teremos mais dois, então quem comprar também esse pacote vai ter aí os 4 simulados. E também temos aí provas Consulpan, é um pacote aí com 14 provas da Consulpan específicas do cargo de agente de trânsito. E ainda eu dou de brinde aí aquele nosso material de 100 provas das mais diversas bancas, todas específicas para os cargos de agente de trânsito aí, com mais de 4.000 questões, tá bom? Essas todas gabaritadas, todos os materiais são em PDF, tá joia? Vou deixar o link aí na descrição, quem quiser adquirir, é só fazer, então, a compra aí e um valor aí simbólico, tá joia? Beleza, então vamos lá para as questões desse simulado que foi aplicado hoje, né? Foi liberado hoje na plataforma. E vamos aqui aproveitar para fazer essas correções, ok? Vamos lá, questões a partir da questão de número 27. Essa questão 26 aí foi do conteúdo de direito penal, tá bom? E a gente vai aqui a partir da questão de número 27. A partir da questão de número 27, a gente tem o seguinte, tá? Vamos aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta aqui. Ok, pegar aqui o vermelho, já está no ponto. Beleza. Ok. O que é que a gente tem, né? Então vamos lá. Conselho Nacional de Trânsito é presidido. Bom, na atual dicção do CTB, nós temos que o Conselho Nacional de Trânsito, ele é a reunião de 12 ministros de Estado, né, conforme dispõe o próprio CTB. São 12 ministros de Estado que estão listados lá naquele nosso mnemônicozinho. Já sei me defender das relações ciumentas, a gente consegue extrair todos os ministérios que compõem o conselho. A pergunta é, quer saber quem é que preside esse conselho. Então, a resposta ela não é muito direta, ela acaba sendo indireta, né? Mas é o que está lá no artigo 9º do CTB, tá? Então, quem preside o CONTRAN, isso vai depender de cada gestão, né? Porque nós já tivemos a pasta do trânsito no Ministério da Justiça, no Ministério das Cidades, no Ministério da Infraestrutura, e atualmente está na pasta do Ministério dos Transportes. Então nós temos na pasta do Ministério dos Transportes, tá bom? Vamos lá, Ministério dos Transportes. Então, na pasta do Ministério dos Transportes, eu tenho a Secretaria Nacional de Trânsito, tá? A Senatran. A Senatran, isso é um decreto presidencial que ele é publicado ali logo após o início ali do governo, onde coloca, né, o pingo nos is. Então, o Ministério do Transportes foi criado nessa gestão do Lula e nós temos então a pasta do trânsito, o Sistema Nacional de Trânsito está dentro do Ministério dos Transportes. Não está no Ministério da Mobilidade Urbana, não está no Ministério da Segurança Pública. Está na pasta do Ministério dos Transportes. Então a Senatran, ela figura como órgão máximo executivo de trânsito da União. Não tem no CTB dizendo que a Senatran é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Mas no decreto nós temos a menção de que uh, o órgão do governo, né, que era o antigo Denatran, ele subiu um degrau, né, dentro da organização hierárquica. Deixou de ser departamento, assumiu o estado de secretaria, né, ficou um pouquinho mais amplo.
E aí nós temos a Secretaria Nacional de Trânsito como órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, se a Senatran está dentro do Ministério dos Transportes, o ministro responsável por essa pasta é quem vai presidir o Conselho Nacional de Trânsito. É assim que funciona o jogo. O gabarito da nossa questão, então, fica por conta da letra C. Show de bola? Questão de número 28. Segundo o CTB, os veículos especialmente destinados à condição coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão entidade executiva de trânsito dos estados DF, exigindo-se para tanto, vamos lá, o que é que eu preciso? Está lá no artigo 136 do CTB. Ele precisa ser registrado como veículo de passageiros? Precisa. Ele precisa passar por uma inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios? Precisa. Ele vai ter uma pintura de faixa horizontal no qual amarela? Vai ter. Essa faixa ela tem 20 centímetros de largura? Não. Essa faixa ela tem 40 centímetros de largura. Então a 3 está errada. Ele precisa conter um equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que o velho e conhecido tacógrafo, tá bom? O velho conhecido tacógrafo, mas que na atual regulamentação dos equipamentos obrigatórios, lá no 993, a gente vai encontrar como cronotacógrafo, tá certo? Isso aqui também está correto. Então, os itens corretos é 1, 2 e 4, a gente vai marcar gabarito a letra D. Show? Questão de número 29. A garganta tá seca, eu vou ficar tossindo, não tem como. Conforme o artigo 24 CTB, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito da circunscrição, exceto o que é que não é competência de um órgão municipal. O órgão municipal precisa cumprir e fazer cumprir as normas de trânsito? Precisa. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e animais, promover o desenvolvimento temporário definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção do ciclista? Precisa. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização de dispositivos e equipamentos de controle viário? Precisa. Letra D. Registrar e licenciar na forma da legislação os veículos de tração e propulsão humana? Sim. De tração animal? Sim. Ciclomotores? Não mais. Tá bom? Então a exceção é a letra D e o único erro é dizer que ciclomotor ainda é competência do município. Era, não é mais. Desde 2016 passou a ser competência do Estado. Ciclomotores, eles são tratados na prática como qualquer motocicleta, precisa de emplacamento, de registro, habilitação, capacete, pelo menos um ACC, né? Atualmente quem assumiu o status dos antigos ciclomotores, né, que não eram emplacados, são os autopropelidos. Essa nova modalidade de veículo elétrico tem a velocidade máxima ali de 32, não está na lista das resoluções do Eusébio, então não vou nem me adentrar muito, que é a resolução 996. Beleza? Então 29 ficou letra D. Questão de número 30. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exame toxicológico para habilitação e renovação da carteira nacional de habilitação, a fim de aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprometem a capacidade de direção. Só uma aspas aqui, tá? Agora, essa semana, tivemos uma alteração do CTB e a proposta era incluir o toxicológico já na primeira habilitação. A regra atual era de que toxicológica, conforme essa questão 30 dias, só para a categoria C, D e E. E a pretensão era exigir toxicológico para quem estivesse tirando primeira habilitação e quem fosse renovar A e B. Passou no Congresso, mas quando chegou lá para sanção presidencial foi vetado. Então, pode ser que o Congresso derrube o veto, mas no atual momento segue a regra, mantém-se a regra toxicológico só para C, D e E, tá bom? Aí aqui ele quer saber, esse toxicológico, ele tem que ter uma janela de detecção mínima de 90 dias, o gabarito é a letra A. Tranquilo? Show de bola. O exame tem que ter a capacidade de retroagir no organismo da pessoa que está sendo examinada, para ver se tem algum resquício de substância psicoativa, né? Se teve contato, o corpo teve contato há pelo menos 90 dias, tá bom? Vamos para a questão de número 31, a última de CTB aqui nesse simulado. O artigo 45 CTB estabelece norma de conduta pertinente ao acesso de condutor em interseção de vias, visando garantir a fluidez e a segurança do trânsito, prevenindo engarrafamentos e conflitos entre os fluxos de veículos,
sobre este assunto, assinale a alternativa correta. Ele quer o correto. O condutor pode ingressar na interseção se o semáforo estiver verde, mesmo que haja veículos parados à frente, desde que avance lentamente. Nada a ver, né? Como diria o malandro, tá? Eu só posso ingressar se eu tiver a plena certeza de que eu consigo chegar lá do outro lado. Não é isso? Perfeito. A proibição de ingressar na interseção aplica-se apenas a veículos de grande porte? Negativo. Uma motocicleta tem a mesma obrigação, só pode ultrapassar a linha de retenção se vê que consegue chegar do outro lado sem ficar imobilizado na área de cruzamento, nem sobre as faixas de pedestre, tá bom? Então se aplica também isso daqui para qualquer veículo e não apenas para grande porte. É permitido ao condutor obstruir a interseção se o fluxo transversal estiver reduzido? Não tem essa permissão não, tá? Independentemente de vir veículo ou não, é proibido. Mesmo com o semáforo aberto verde, o condutor não pode ingressar na interseção se houver possibilidade de ser obrigado a parar o veículo na área de cruzamento obstruindo o trânsito transversal. Marca, gabarito é a letra D. Show? Agora vamos para as questões de resolução, questão de número 32. Olha só. Essa questão ela não menciona nem o número da resolução enunciada, ela vai falar num dos itens. Tá? Quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, as autoridades, órgãos, instituições e agências de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, deverão. Essa resolução aqui em questão, pessoal, é a resolução 110, que vai trazer as regras para fixação dos calendários de licenciamento de cada estado e a tabela que deve ser seguida pela fiscalização quando o veículo estiver sendo fiscalizado pertencer a uma outra unidade federativa. Eu nem aplico a regra do estado em que ele está circulando e nem aplico a regra do estado de registro. Eu aplico a regra da tabela 110, da resolução 110, tá? Então, quando o agente está fiscalizando um veículo de fora daquele estado, ele deve adotar os prazos estabelecidos pelo calendário de licenciamento do órgão executivo de trânsito do estado no qual o veículo está registrado? Não. Vamos supor que você, agente de trânsito do Eusébio, fiscaliza um veículo de São Paulo, lá na Avenida Eusébio de Queiroz. Você não vai aplicar a regra, não vai exigir dele o cumprimento do licenciamento conforme o calendário do Detran de São Paulo. Não. B. Adotar os prazos estabelecidos pelo calendário de licenciamento do órgão executivo de trânsito do estado no qual o veículo está sendo autuado. Também não vou aplicar a regra do calendário do estado do Ceará, porque o veículo não é do Ceará, tá bom? Então não aplico a regra do estado do Ceará. Eu vou adotar os prazos estabelecidos na resolução 110. Perfeito. Eu vou seguir os prazos da 110. O que é que a 110 diz? Que final 1 e 2 vence em setembro, final 3, 4 e 5 vence em outubro, final 6, 7 e 8 vence em novembro, final 9 e 0 vence em dezembro. Isso aqui é o final da placa de veículos de outro estado da federação. Tá bom? Gabarito da 32, letra C. Questão 33. Considerando a fiscalização do consumo de álcool por condutores nos termos da resolução 432, deve ser utilizado com prioridade pelos órgãos fiscalizadores. Isso aqui é facinho, né, pessoal? Teste de etilômetro deve ser o meio de constatação prioritário. Se não tiver etilômetro, fiscaliza conforme os sinais. 34. Em blitz da operação Lei Seca, ao ser abordado, o condutor recusa submeter-se à realização do teste. Em diálogo com o condutor, o agente de trânsito percebeu que o mesmo apresentava odor de álcool no hálito e olhos vermelhos. Então ele tinha dois sinais. Tá? Mesmo se recusando, eu consegui constatar dois sinais. Então, se eu constato dois sinais, eu posso concluir que aquele condutor estava sob influência de álcool. Então, se ele está sob influência de álcool, eu não autuo ele pela recusa, tá? Eu vou autuar ele por estar sob influência. E isso muda o jogo. Eu não enquadro no 65A. No 65A eu autuo se tem recusa e não consigo concluir que ele está sob influência de álcool.
Quando é que eu não concluo que ele está sob influência de álcool? Se ele tiver um único sinal ou nenhum sinal. No caso aqui ele tinha 2. Se ele tinha pelo menos 2 sinais, eu posso concluir que ele estava sob influência. Então eu não autuo no 65A. Tá bom? Aí a grande pergunta, ele vai ser autuado só administrativamente ou ele também vai responder criminalmente? Muito condutor acha que ao se recusar a fazer o teste, ele se livra da prisão. E aí é o grande engano, tá? Porque se eu consigo constatar pelo menos 2 sinais, eu automaticamente vou ter fundamento para lavrar o auto, infração de trânsito no 165, e automaticamente eu vou dar voz de prisão e vou apresentá-lo à autoridade policial, porque ali está constatado o crime do 306 e aí o gabarito não tem como ser outro a não ser a letra D. Perfeito? 34 está no papo. 35. De posse da informação que a lotação original do veículo é de apenas 2 passageiros. Então, originalmente, a lotação só 2. Só 2. Originalmente. E após as adaptações, obedecida a área mínima de 35 decímetros quadrados por passageiro no espaço útil da carroceria, foram implantados mais 8. A lotação final agora, 10 passageiros. A gente está falando aqui, pessoal, de resolução 508, que é aquela resolução que fala do transporte de passageiros em veículos de carga ou misto a título precário, naqueles locais em que não existe a linha regular de ônibus, mediante autorização da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Tá bom? Então, olha só. A lotação original era 2, fez adaptação, passou para 10. Se a lotação é de 10, qual é a categoria para conduzir esse veículo? Posso conduzir esse veículo com categoria B? A gente sabe que não, né? Categoria B é só até 8 passageiros. Esquece B. C é para veículo de carga. Qual é a única categoria que habilita um condutor para conduzir um veículo cuja lotação seja de 10 passageiros? A única categoria é a categoria D, pessoal. E além disso, ele tem que ter o curso especializado para transporte de passageiros, posto que a lotação determinante é a que se apresenta após as adaptações. Perfeito? Gabarito 35, letra D de dado. 36. Em qual das circunstâncias abaixo não se exigirá o curso de atualização para a renovação da CNH? A gente está falando aqui de resolução 789, que aqui trata do processo de habilitação. Então, não se exige custo de atualização para a renovação da CNH. CNH vencida há mais de 30 dias, eu preciso do custo de atualização? Não, pessoal, não precisa de custo de atualização. CNH vencida há mais de 30 dias, é só ir lá no Detran e fazer a renovação, o exame de aptidão física e mental, se exercer atividade remunerada, a avaliação psicológica, se for categoria C, D ou E, o exame toxicológico. Então, não preciso. Categoria CNH vencida há mais de 30 dias, eu não preciso de curso de atualização. Então, não se exige curso de atualização para uma CNH vencida há mais de 30 dias. Letra A. Olha só, CNH vencida há mais de 5 anos, precisa de curso de atualização? Precisa. Quando ele se habilitou, ele não tinha feito curso de direção defensiva, então ele vai renovar agora. Precisa do curso de atualização? Precisa. Quando ele tirou a habilitação, ele não tinha curso de primeiros socorros, ele precisa agora fazer o curso de atualização? Precisa. Beleza? Show de bola? 36, letra A. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a questão de número 37. O uso de medidores do tipo portátil pode ser realizado. A gente está falando aqui de resolução 798, a resolução que parece muito em prova e ela sempre vai ter aí algum ponto aí específico aí para trabalhar, né? Então, resolução 798. O tipo portátil, né, ele tem restrições quanto ao uso, né? Quando é que a gente pode fazer a fiscalização com o medidor portátil? Em estradas com velocidade máxima permitida igual ou superior a 60. Perfeito, já é a letra A, já pode marcar. Por que aqui não são as demais? Em vias urbanas com velocidade máxima permitida
Faltou o igual aqui, igual ou superior a 60. Em rodovias com velocidade máxima permitida, igual ou superior a 80, tá bom? Em rodovias com características urbanas, cuja velocidade máxima permitida, igual ou superior a 60. A rodovia com característica urbana tem o mesmo limite da urbana, que é 60, tá bom? Questão de número 38. Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de. Bom, aqui é muito direto, né, pessoal? É a letra da lei. O trecho crítico ele vai ter raio de 2.500 se for numa via rural e raio de 500 metros se for numa via urbana ou rural com característica urbana. De cara, é a letra A, não tem para onde correr, tá bom? Aqui é 2.500 e 500, tá? Questão de número 39. Em consonância com a resolução 819, não se aplicam as exigências relativas ao sistema de retenção do transporte de crianças com até 7 anos e meio. Então, onde é que não é obrigatório usar a cadeirinha? Veículo de transporte individual de passageiro, ora, nesse daqui é que é obrigatório. Tá? Nos veículos de transporte remunerado individual de passageiros. Esses aqui, pessoal, são os veículos de transporte por aplicativo, Uber 99, né? E aí nessa galera não se exige a aplicação de cadeirinha. Posso transportar, mas não é obrigatório, tá bom? A letra C fala que no veículo de carga, independentemente de PBT, se ele tivesse falado acima de 3 toneladas e meia, e veículo oficial de emergência, nada fala que eles estão isentos, né? Quem é que é isento mais? Aluguel, veículo de transporte coletivo de passageiros, essa galera aí não precisa, tá? E aí a 40 sobrou também uma coisa que é muito direta, a gente está falando aqui de resolução 969, a campeã em aparição nessas provas da Consulpan. O registro dos veículos de representação diplomática é competência de quem? Por ser veículo de representação diplomática, poderia dar a entender que teria aí Ministério das Relações Exteriores na jogada, mas não, tá? Vai ser o órgão executivo de trânsito estadual ou do DF, direto aí a letra C, tá bom? Então essas foram as questões desse nosso simulado, segundo simulado. E aí na próxima semana a gente vai ter o terceiro simulado. Beleza? Galera, valeu. Quem quiser comprar o material, vou deixar o link na descrição.